Olá pessoal, então vamos a mais um exercício de dinâmica, falando de centro de massa, exercício número 16. Ele diz assim, ó, encontre o centro de massa do sistema de 3 partículas mostrado na figura 5. A figura 5 está aqui, eu dei uma aumentada para a gente entender um pouco melhor. Certo? Eu tenho então 3 massas, eu tenho uma M1, uma M2 e uma M3, ambas estão nesse plano cartesiano, né? O plano cartesiano ele é caracterizado por ter 2 dimensões, o eixo x e o eixo y, e eu tenho então essas 3 partículas distribuídas em 2 dimensões, certo? Para facilitar o cálculo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que essa posição do centro de massa ela deve ser especificada em 2 coordenadas, certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma dessas massas. Quando a gente tem um exercício de plano cartesiano, a gente escolhe uma dessas 3 massas para ser considerado o centro, né? Percebam, eu tenho uma massa M1 que está na origem, né? Em x ela está em 0, em y ela está em 0. Então essa massa de 4 kg ela está na origem do meu plano cartesiano, né? Então eu vou considerar o meu eixo de partida essa massa M1, certo? Por quê? A gente sabe que centro de massa é calculada 1 sobre mzão, a soma de todas as massas, somatória com massa vezes a distância até o ponto que eu quero calcular, certo? Então eu escolho um ponto, uma dessas massas, para facilitar o cálculo. Eu vou escolher a massa, aqui é a massa que está na origem, que parte então de M1, certo? Porque eu tenho aqui, ó, então eu escolhendo essa massa M1 para fazer o cálculo, eu tenho um R2, que é essa distância entre essas 2 massas, certo? Eu tenho um R3, que é a distância dessa massa de 4 kg com essa massa de 5 kg, certo? Eu tenho um R3. E o que eu vou fazer? Como essa distância que separa essas massas é um vetor, eu tenho um vetor, no caso um vetor R2, que separa 4 kg de 6 kg, eu vou decompor esse meu vetor R2 em 2 componentes, certo? Eu tenho uma componente desse R2 em x, eu tenho uma componente desse vetor em y, certo? A mesma coisa eu vou fazer com o vetor R3. Eu tenho um vetor que parte de M1 e vai até a massa, parte de M1 de 4 kg até 5 kg. Então eu tenho um vetor R3. A mesma coisa, eu vou decompor esse vetor nas suas 2 componentes. Eu tenho uma componente x também, e tenho uma componente y também. Bom, então, escolho uma das massas e decomponho esses 2 vetores nos seus eixos x e nos seus eixos y. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, em x, eu tenho 1 sobre o mzão, que é a soma das 3 massas M1, M2 e M3, certo? E o que eu faço? Eu apenas multiplico a massa pela distância. Como eu estou falando só de x, né? Eu tenho esse vetor, então, decomposto em x, eu vou ter uma M2, a minha M2 em x está 1 metro, e a minha M3 em x está aqui 3 metros, né? Decomposto. Então, basta eu multiplicar a minha M2 por 1, mais a minha M3 por 3, certo? A soma das massas vai ficar 4 kg mais 6 kg mais 5 kg, vai dar 15 kg, certo? Quilos estando no SI, né? Que é em quilogramas, está tudo certinho. Então, a minha M2, que é 6 kg, vezes 1, que está no eixo x, mais 5 vezes, que é a minha M3, vezes 3, que é a sua componente x. Então, 21 por 15 é aproximadamente 1,4 certinho, certo? Y, centro de massa, mesma coisa, 1 sobre mzão, massa total, basta multiplicar a massa por sua componente y, né? Então, eu tenho meus 2 vetores, como são vetores, eu decomponho nas suas 2 componentes. Em x, o M3 vai ser M3 vezes 2, e a minha M2 vai ser a minha massa M2 vezes 3, né? Basta eu multiplicar a massa pela sua componente, então está aqui, M2 vezes 3 mais M3 vezes 2. E aqui estão os valores, né? 1 sobre 15, M2, 6 vezes 3, mais M3, que é 5 kg vezes 2, então 18 mais 10 sobre 15, 28 sobre 15, o valor aproximado 1,8666, o 6 repete, é uma dízima periódica. Bom, pessoal, então esse era o exercício número 16. Qual era o segredo? Como são 2 dimensões, eu tenho que decompor o meu vetor, porque eu escolho uma das massas para fazer a minha origem dos centros de massa, né?
todas as... Por quê? O que? O centro de massa, eu reúno as três massas numa única massa. Então, todas vão ficar juntas, né? Então, o raio vetor tem um R2 e um R3, decompõe esse vetor nas suas duas componentes x e y, e basta eu somar, multiplicar a massa pelas suas componentes x e y. Exercício simples, certo? De centro de massa. Na sequência, a gente vai fazer mais alguns exercícios sobre centro de massa e dinâmica. A gente se vê então nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.